Continuando então aqui com as nossas discussões, né? Vamos falar um pouquinho agora da validação de software, que é um tema extremamente importante, né? Validação de software é bem simples de se entender, tá? Talvez se nós partirmos então da definição, vou ler para vocês, processo que comprova documentalmente, isso é importante. Não adianta falar que eu confio no meu software, eu tenho que comprovar documentalmente que esse meu software é confiável. Então eu tenho que ter um documento. Que o sistema que eu criei, o software, módulos, não importa. Cumpre com as funções das quais foi designado. Ele está fazendo cálculo? O cálculo está correto? Ele está guardando informações? Ele está guardando informações corretas? Ele está pesquisando um dado na base de dados? Se esse dado está sendo localizado? Em conformidade com as especificações dos requisitos do usuário e com a garantia de segurança e rastreabilidade das informações. Só isso, né? Eu tenho confiança no meu software, então como é que eu faço para ter confiança nele? Primeiro passo, eu tenho que planejar como é que eu vou fazer essa validação, tá? Eu tenho que determinar o que meu software faz de maneira geral. O que ele faz na janela? Por exemplo, olha uma janela, o que ela está fazendo aqui? O que ele fez com essa informação? Que cálculo que ele fez por trás? O que eu preciso fazer? Ele está gravando na base de dados? Ele está buscando alguma coisa? Então eu tenho que definir como eu vou fazer os testes para garantir que o meu software esteja funcionando direito de acordo com aquela função, tá? Definir todos os testes, definir o que eu vou fazer para cada etapa crítica do meu software, o que eu faço? Eu executo esse plano, eu executo esses testes, eu avalio se ele funciona ou não, se aquela função específica funciona ou não. Porque às vezes o software inteiro funciona, mas ele tem uma partinha pequenininha lá que está dando problema. O que eu faço? Eu posso reprovar parcialmente, eu posso reprovar todo o meu software. Se for só uma função pequena, ou eu vou lá e corrijo, se fui eu que desenvolvi. Se eu não tiver como corrigir, eu tenho que indicar alguma forma que aquela função não deve ser utilizada, tá? E depois o que eu faço? Como eu falei, validação é um ato formal. Então eu preciso relatar, eu preciso emitir um relatório demonstrando os testes realizados, demonstrando os resultados desses testes e, por fim, eu concluo se meu software pode ser usado, se ele tem limitações ou não, ou se ele não tem, pode ser usado normalmente. Correto? Frente a isso, tá, eu vou mostrar para vocês como é uma ideia de um software. Como eu falei no começo para vocês, nós somos uma empresa que nós temos um software de validação, um software de incerteza, tá? Todos os nossos softwares são validados, tanto o de validação, quanto de certeza, quanto da garantia da qualidade de resultado. Então vou apresentar para vocês uma ideia, tá, de como deve ser um relatório de validação. Vou mostrar rapidinho, só para a gente conhecer um pouquinho. Então eu vou agora abrir o software para vocês, né? Como vocês podem ver aqui, o relatório tem uma capa bonitinha, né? Nós fazemos uma introdução explicando a ideia dos softwares. Depois nós explicamos qual tipo de validação que nós utilizamos. A gente chama de validação caixa preta, né? Porque você testa as funções, você não testa a estrutura do programa. Mas enfim, a gente explica isso melhor no manual, nas referências, obviamente, porque nenhuma ideia surge do nada, né? E aqui, olha só que interessante, eu vou mostrar só a parte de cálculo, a validação de cálculo. Então, por exemplo, na validação nós calculamos a precisão, então essa é a janela do software, tá? O que nós fizemos para comprovar que o software funciona? Como é que nós comprovamos que os resultados são resultados reais, que eles conferem, que eles batem, que eles não têm erros de cálculos, nem a fórmula, nem quando eu entro o dado? O que nós fizemos? Nós podíamos comparar com o cálculo feito à mão, só que nós fomos além, tá? Nós pegamos documentos, livros, artigos reconhecidos mundialmente na área, né? Por exemplo, esse aqui do Konieska. Nós pegamos os exercícios que ele dá no livro dele, nós empregamos no software
e comparamos o resultado obtido pelo software com o resultado obtido pelo exercício do livro, mostrando que o resultado é exatamente igual. Então, quer dizer, o cálculo está correto. Né? E não fizemos isso só com Konietzko, nós fizemos isso, como eu falei para vocês, com outros grandes nomes, Skug, entre outros. Né? Mas aí você pergunta, Vitor, mas e se de repente eu não tiver o cálculo? Bom, aí você tem que fazer manual mesmo. Né? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos utilizando uma planilha validada. Né? Então, nós comparamos o resultado do software com uma planilha validada. Em alguns casos, quando o cálculo era muito complexo, nem a planilha dava conta, por exemplo, o Excel não conseguia fazer a conta, nós utilizamos um segundo software, tá? Que é o caso, por exemplo, do Minitab, que na verdade é uma planilha, uma grande planilha, só que ele tem algumas fórmulas já prontas que o Excel não tem. Né? E nesse caso também, confirmamos aqui no caso uma equação, tá, ponderada e batemos o resultado aqui. Ok, conferimos. Então isso, gente, diz respeito mais à parte de cálculo. Quando você tem o seu software, faz algum cálculo, alguma coisa, você vai testar o cálculo. Obviamente, se ele guarda um dado na base de dados, você vai testar a base de dados. Se ele tem alguma função e assim por diante. Tá? Frente a isso, né, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, né, sobre a validação de software, também tem um outro trabalho, uma outra pesquisa que eu realizei com a Laís da Silva Lira, uma outra aluna minha, e foi um trabalho bem interessante também, que é a validação de software para laboratórios. Nós discutimos que o guia que a informática, o pessoal da informática utiliza, que é a 25010, com relação, não é que ele não é bom, é que com relação às exigências da 17025, com a exigência da BPL, ele não atende na completeza dele. Tá? Então, o que nós falamos? Nós comparamos os dois, tá? Tanto a BPL, a 17025, contra a 25010, e vimos que tinham algumas brechas. O que nós fizemos, então, nessa pesquisa? Nós criamos um guia, nós criamos um documento orientativo, tá? Para como deveria ser uma validação para atender um software que é utilizado no sistema de gestão da qualidade. Frente a isso também, nós perguntamos para os nossos laboratórios dentro daquela primeira pesquisa, e aí, vocês validam o software? Vocês utilizam softwares validados? É uma informação interessante. Vocês viram que são muitos laboratórios acreditados há muito tempo. 60% dizem que todos os softwares deles são validados. 8%, agora já começa a ficar um pouco preocupante, a maioria. Né? 12%, alguns. Né? Mais preocupante, nenhum. 10% dos laboratórios que nós fizemos na pesquisa não faz nenhuma validação de software. Tá? E outros 9% que se enquadram tão pior do que essa categoria, desconheço. Tá? Então, quer dizer, nós temos um cenário hoje que a gente precisa realmente avaliar a importância desses sistemas e quanto isso influencia no meu resultado analítico. Tá? E aí eu perguntei para eles, aí a coisa complica um pouco mais, porque nós perguntamos, e aí? E com relação ao relatório de validação? Porque nós já vimos que a validação ela é algo formal, é uma apresentação formal. Né? Então, neste relatório de validação, né, você apresenta, como eu falei, os testes, os resultados e se aquele software pode ser utilizado ou não. 43% diz que tem todos os relatórios, 12% a maioria. 14% alguns e 29% diz nenhum, não tem nenhum relatório. E isso é extremamente preocupante, porque o seu dado está correndo risco. Né? Formalmente você falou que você testou, que você validou, mas formalmente você não tem como comprovar isso. Né? E como é que você fez essa comprovação? Isso é uma outra questão extremamente importante. E a gente pergunta, seu software foi adquirido já validado? 34% sim. 56%, a maioria de quem validou, né, então daquele conjunto de pessoas, fala que foi realizada a validação por um funcionário interno. E 8% foi por empresa contratada. Mas aqui mora um probleminha. Que funcionário é esse? Ele tem capacidade de avaliar
tecnicamente um erro no programa, no software, né? Com a visão de alguém da informática, será que ele está conseguindo perceber isso? Esse é um questionamento válido que os laboratórios têm que pensar isso. Na hora que for mandar levar um funcionário a validar, obviamente só tem laboratórios que somente o técnico de laboratório vai entender aquele resultado analítico. Mas também ele tem que entender um pouco da parte de informática para saber como aquilo influencia esse resultado. Verificação de software, apesar de não ser permitida, é uma questão meio lógica para se implantar. Por que eu falo que ela é meio lógica? Porque, olha só, validar um software quer dizer que ele funciona, o código dele funciona, que ele não tem erros. Mas quando eu coloco ele no computador, será que aquele computador tem capacidade para rodar aquele software? Será que aquele computador está conseguindo se comunicar com o meu servidor para mandar esse dado de forma adequada? Será que ele não está perdendo dado? Então não é uma exigência direta da norma. No entanto, eu aconselho fortemente. E aí eu perguntei se eles fazem isso. Todos os softwares, 50%, 23% a maioria, alguns 17%, e obviamente quando a gente perde o registro formal, isso cai bastante. Então 32,35% tem a verificação. Então a verificação realmente ela diferencia da validação, principalmente a validação ela é cobrada formalmente, a verificação nem tanto. Tá? Com relação às planilhas, nós sabemos que as planilhas têm que ser validadas. Todas as planilhas que envolvem cálculo, principalmente, elas têm o dano potencial de afetar o teu resultado analítico, direto ou indiretamente. Tá? Pode ser, inclusive, numa calibração, numa verificação, um cálculo de média. Né? E erros ocorrem. E aí nós falamos o seguinte, olha lá. 67% entende a importância e valida todas. Alguns 20%, a maioria. Então parece que essa ideia de validar planilha é algo que está mais ou menos fundamentado, tirando para 7% aí dos laboratórios participantes. Com relação à segurança de acesso às planilhas, né, é aquela ideia de bloquear. Se eu tenho uma fórmula, essa fórmula foi validada, então eu não posso alterar essa fórmula a meu bel prazer. Se eu alterar essa fórmula, eu tenho que validar novamente a planilha. Né? Quantas delas estão seguras? Então, nesse caso aqui, a gente já pode verificar que realmente também é algo que também está bem fundamentado, menos em 8% aí dos laboratórios que não entenderam ainda, talvez, a necessidade de se bloquear essas células onde contém as fórmulas. Tá?